sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com o Léo Soares, meu querido parceiro, com toda a nossa equipe. E o ano começou, 2024 está aí, estamos preparando muitas coisas novas, a nossa equipe está aí debruçada em muitos casos, em coisas novas, quadros novos. E enquanto isso, a gente decidiu aqui trazer os melhores momentos daqueles casos que envolvem os maníacos. E como não lembrar de um dos casos que eu acho que mais abalou o ano de 2023, que foi o caso da cidade de Sorriso, ali no Mato Grosso. Olha, esse foi um dos casos mais tristes do ano de 2023. Eu lembro que a gente encerrou o ano, estávamos ali no finalzinho do ano, quando esse caso chegou, e tivemos ali um delegado, uma equipe de investigação extremamente diligente para solucionar, trazer luz àquele horror todo. Ali se tratava de um maníaco perverso, de um serial killer e um serial estuprador, que já vinha cometendo crime em outros estados e em outras cidades ali no Mato Grosso. São essas as coisas que nos deixam assim muito impactados. As nossas leis realmente precisam ser revistas para esse tipo de criminoso, para esse tipo de crime. Não é possível que os nossos legisladores não se debrucem e escutem o que a população está dizendo, porque é horrível saber que daqui a alguns anos essa pessoa vai estar de volta nas ruas. E como muito bem falou a nossa psicóloga forense, a doutora Aline Lobato, ele vai cometer crimes. E, Léo, antes de passar a bola para você, eu acho o seguinte, vamos chamar o trecho da doutora Aline Lobato, onde ela explica quem é esse serial killer e serial estuprador. Justiceiro, ele vai ser gerado por um sentimento de injustiça. Então, são pessoas, né, que se sentem injustiçadas e vão fazer justiça com as próprias mãos, né? Só que isso sempre acontece à margem da lei, né? Então, ao acontecer à margem da lei, né, essas pessoas elas podem estar claramente cometendo algum tipo de crime, né? É um crime. Só que a gente está vendo o quê? Né? O sentimento de injustiça está sempre aí forte no nosso país e ponderando aí devido às nossas reais, né? Reais problemas, ineficácia do sistema de justiça. Então, quando e o interessante é que, na maioria das vezes, são cidadãos de bem, né, que se unem e tentam lá resolver um problema onde o Estado está faltando, né, onde o Estado causa esse sentimento de injustiça nas pessoas pela total apatia do Estado em relação a diversos casos acontecendo, né, a coisa bem óbvia, clara, filmada, à luz do dia, e no outro dia continua a mesma situação. Então, essas pessoas se sentem na urgência da emergência de não somente se defender, mas, ao mesmo tempo, tentar resolver aquela situação que o Estado não está resolvendo. Então, esse sentimento de injustiça vai unindo pessoas, né? Ele vai ser a força motora, a motivação para unir as pessoas. Até aí, né, bem compreensível essa situação. Nos próprios estudos da violência e da criminalidade, tem uma parte que os estudiosos chamam a atenção para isso, que se chama dramatização da violência. O que significa isso? Algumas pessoas vão se aproveitar dessa situação, né? Então, a violência também é usada em prol de alguns indivíduos alcançarem algo. Então, começa lá, nós precisamos proteger o nosso bairro, nós precisamos proteger, né, os nossos cidadãos, só que sempre tem alguém que vê aquilo como uma chance, ou de estar em evidência, ou de roubar, ou de... Teve casos em que justiceiros, por exemplo,
capturaram, né, criminosos, pessoas que estavam realmente roubando e ficaram com os pertences roubados. Né? Por exemplo, o próprio caso de Manaus, o caso do Wallace Souza, que inclusive chegou a ser deputado, né, estadual, o próprio caso do Wallace, um dos problemas daquela situação foi que foi encontrado R$ 200 mil em um cofre na casa dele, e a situação era que esse dinheiro seria o roubo de um dos traficantes exterminados. Né? Então, isso pode acontecer durante essas investidas de justiça, de busca por justiça. Então, alguns indivíduos podem se aproveitar. É que nem aquela história do caminhão que tombou, algumas vão estar ali para ajudar e outras vão estar para roubar a carga. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento, isso se chama dramatização da violência, porque alguns indivíduos vão tentar se beneficiar com isso. Então, vai perdendo a característica de busca pela justiça. Né? Vai acabar o quê? Pessoas que estão nesse grupo originalmente até por busca de justiça e depois veem isso como uma oportunidade para diversas questões próprias, até a questão de ganhar audiência, como foi o caso, né, do Wallace, que ele mandava matar, mandava assassinar criminosos, principalmente o pessoal do tráfico, para quê? Para que ele tivesse audiência. E começou a se suspeitar porque a equipe dele chegava primeiro nos homicídios, né? Quando a polícia nem sabia ainda do que aconteceu, eles já estavam na cena, inclusive chegaram a filmar traficantes na hora que estavam morrendo. Teve um caso que eles ficaram 1 hora, o repórter ficou 1 hora filmando o rapaz lá, o traficante morrendo. Né? Então, o que acontece é que em todos os casos que a gente já viu de ações de justiceiros, sempre acontece alguma coisa reversa e bem mais problemática até do que a própria busca de justiça pelas próprias mãos, o que já é uma situação caótica, né? Ninguém entra nessa situação por nada. Então, realmente, uma das coisas que a gente tem que entender é que, primeiro, existe a ineficácia do Estado, realmente, em dar segurança ao cidadão. O cidadão, em busca de uma justiça, né, se reúne para tomar atitude, e alguns aproveitadores veem aquela situação e usam essa violência para benefício próprio. E aí a coisa sai do controle, com gente subtraindo produto de roubo, né? Com gente, por exemplo, ao invés de imobilizar o criminoso, entregar até a polícia chegar, tomando outras atitudes mais drásticas, como espancando, matando. E aí essas pessoas depois, claro, vão se complicar com a justiça, porque é um crime, né? Vão ser lá acusados de lesão corporal, de homicídio. Então é uma situação preocupante. E o Estado não pode aumentar esse sentimento de injustiça. Porque o que a gente está vendo agora na situação lá em Copacabana? Um grupo se reuniu para fazer justiça com as próprias mãos, né? E o Estado começou a agir nesse momento, que não estava agindo antes, prometendo fazer uma investigação para identificar esses justiceiros. Então, está aumentando o senso de injustiça. Nenhum momento foi dito, não, nós vamos, a prioridade é identificar os criminosos que estavam roubando, que estão roubando em Copacabana e prender essas pessoas, né? Aí, com muito clamor, né, da população, eles fizeram agora, tomaram a atitude de fazer o que eles chamam de cinturão, né, ou fila, né, de policiais ali nas 3 ruas principais de Copacabana, que estão sendo o maior foco. Se bem que eles começam desde lá do Arcoadouro, né, mas concentraram ali, deu uma diminuída, mas, por outro lado, eles dizem que a polícia vai estar lá de 6 da manhã às 11 da noite. O que acontece? A população está vigilante, porque uma outra característica ligada à questão do justiceiro é a vigilância. Inclusive, se confunde o termo justiceiro com vigilância, né? Porque eles não só, vamos dizer assim, vão estar pontuais em algum crime que aconteceu, mas eles começam a patrulhar pelas ruas, os justiceiros, né?
vigiando aquele determinado local. Então, a polícia tem que mostrar que está vigilante, a polícia tem que mostrar que está efetivo. Então, a população tem dito que não tem visto essa polícia lá, pelo menos nesse horário de 6 às 11, que ocasionalmente, sim. Final de semana, sim. Aparece aquele monte de policial para proteger o local, mas e como é que fica a semana das pessoas que moram naquele lugar? Final de semana o quê? Por que só o final de semana? Porque aparece, porque tem turista, né? Porque eles querem dar uma resposta ao turista, mas não é o turista que vive ali, que mora ali, que tem seu dia a dia ali em Copacabana. Então, a população que mora no local precisa ser assistida e esses indivíduos precisam ser identificados. Carla, na verdade, é até abjeto quando a gente fala desse crime, né? De um pedreiro, Gilberto Rodrigues, um rapaz jovem, que acaba matando 4 mulheres da mesma família, uma mãe e as suas 3 filhas. Mas o delegado do caso fez um ótimo trabalho e uma frase dele fica na minha cabeça quando a gente conversou durante a live, que ele disse o seguinte: não tem um policial que entrou naquela cena de crime que não vai ser uma outra pessoa desde aquele momento. Então, olha só o que diz o delegado sobre esse caso de Sorriso. Bom, delegadão, foi o seguinte, a gente vai conversando um pouquinho por aqui, todo mundo está te escutando, eu estou aqui, estou junto com a perita Alessandra, estou junto com a Carla, que está aqui conduzindo a entrevista de hoje, o material de hoje, e aí assim que você reiniciar, a gente tenta colocar por vídeo, mas vamos conversando por aqui, pode ser? Pode sim, sem problema. Maravilha. Eu vou começar com uma pergunta aqui, doutor. Eu quero entender primeiro como que vocês chegaram até esse caso e quando vocês chegam na cena do crime, o que vocês veem? O que aquele local mostra para vocês? Então, a Polícia Civil foi acionada, né, pelos colegas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O que aconteceu foi o seguinte, já no sábado, né, a Polícia Militar foi acionada porque a família não estava respondendo, o pai estava viajando e se dirigiu até a casa para averiguar a situação. Chegando lá, já tinha alguns cães muito ferozes na casa e não foi para a residência, mas foi possível ver que o ar-condicionado estava ligado. E aí foi comunicado ao senhor de que havia sinal de pessoas na casa, porque tinha o carro na garagem e o ar-condicionado estava ligado. O problema é que o pai continuou, né, sem ter contato com a família. E aí, na segunda-feira, a gente entendeu, né, os colegas da Polícia Militar, que era insustentável a situação, que a gente ia ter que entrar na casa de alguma forma para entender o que estava acontecendo. E a solução encontrada foi abrir o portão e deixar o cachorro fugir. O colega do Corpo de Bombeiros alegou para mim que, ao adentrar na casa e olhar pela janela, já foi possível ver o corpo de uma das filhas. Imediatamente, eles chamaram a Polícia Civil, né, e a gente se dirigiu ao local do crime. Quando a gente chegou lá, eu abri a porta da casa, eu já me deparei com mais 2 outros corpos no chão, no corredor da sala. Aí foi o momento que a gente começou, né, a ter um choque, a entender a complexidade da cena do crime. Nós nem ingressamos na cena e chamamos a Politécnica, a perícia, para que não houvesse nenhum tipo de contaminação possível dessa cena de crime. Entrou aqui, vocês estão ouvindo agora com o seu áudio? Olá, agora ele está entrando aqui de novo, o delegado, vamos só ver se a gente escuta. Eu ainda continuo não ouvindo ele. Doutor, ainda não te escuto, mas... A gente pode ficar aqui com o telefone dele, a imagem aqui, a gente tem a imagem do delegado e eles estão tentando aqui, porque pode ser uma questão de cabeamento. Então, o que acontece? Aí nós chegamos no local do crime, né, e deparamos com aquilo. A hora que a gente entrou na cena do crime, né, ficou muito claro que era um crime de natureza sexual. Então, assim, a gente já começa a identificar ali, pensar no perfil de quem que é o possível agressor, porque nada havia sido retirado da casa, celulares, tal, os pertences estavam todos lá. Então, a gente eliminou qualquer possibilidade de que pudesse ser um crime de natureza patrimonial. A gente reparou que havia uma impressão num calçado, né, perfeito, em diversos locais da casa, mas tinha um que era muito perfeito, que foi carimbado com o sangue da vítima, já seco. A gente já imediatamente fotografou aquilo. E aí, a gente voltou nossos olhos para uma obra que tinha no lado da casa. Porque, assim, a violência era tamanha.
e que o tipo sexual, que a gente já mesmo sem informações, né, por uma questão lógica da cena do crime, já começou a imaginar que se trataria ou de um predador sexual mesmo, um serial killer, ou de um crime de vingança sexual. Só que, todavia, como tinham vítimas de 10, 13 anos, a gente entendeu que aquela situação era muito, muito brutal, que era muito provável que fosse um agressor com perfil que depois demonstrou-se mesmo ser encontrado. Quando a gente se dirigiu para o lado de fora, né, eu chamei os colegas e falei, olha, essa obra aqui é um núcleo de suspeitos que a gente precisa eliminar, nós vamos ter que checar isso, né? E ao chegar lá, né, para checar a situação, um dos colegas de vocês, né, da imprensa, ele me chamou e disse, olha, doutor, aconteceu uma coisa aqui suspeita, porque quando saiu ali a informação de que era uma cena de crime, que o pessoal da casa estava morto, absolutamente todas as pessoas da obra abandonaram as suas funções e foram lá. Porque essa curiosidade, ela é do ser humano, isso é natural. Fica todo mundo ali do lado da fita, querendo ver, se enxerga lá dentro, com exceção do rapaz, que depois foi identificado como assassino. Ele não se dirigiu até o local do crime. E aquilo já levantou uma suspeita, causou um desconforto na Polícia Civil. Né? Porque essa curiosidade, ela é natural do ser humano. Quando você passa de carro e tem um acidente, você diminui a velocidade porque você quer ver o que aconteceu. Né? Mas tudo bem, né? Até naquele momento era só um desconforto. Nós fechamos a obra e identificamos todos os pedreiros e começamos a checar a histórico criminal. Especificamente esse rapaz, que não tinha vindo até a cena do crime, tinha 2 mandados de prisão em aberto. Um por latrocínio, em Mineiros, Goiás, e o outro por um crime idêntico cometido em Lucas do Rio Verde. Ele estuprou uma mulher em Lucas do Rio Verde e tentou esforjá-la. Só que ela lutou com ele e conseguiu escapar. Então, naquele momento, na convicção íntima nossa, a gente tinha absoluta certeza de que era ele. Porque até mesmo o modus operandi do crime em Lucas do Rio Verde era o mesmo, aqui da do Sorriso. E aí, o que a gente fez? A gente começou a entrevistar as pessoas da obra, né, com uma desculpa de que precisava da ajuda dele, se tinha visto alguém, se tinha ouvido alguma coisa, e fomos pegando informações. E o rapaz foi mentindo, né? A gente percebia que ele não estava falando a verdade. E então a gente começou a perguntar a eles a respeito dos antecedentes criminais. Doutor, eu vou te interromper um pouquinho porque nós conseguimos. Eu vou desligar a nossa ligação, que nós vamos colocar você em tela cheia. Só dá um oi pra gente, rapidinho. Oi. Agora nós te Agora ouvimos. estamos então, ouvindo, eu vou desligar a ligação. doutor Bruno. Pode contar, doutor. Então, o senhor chegou ali. E aí a gente estava lá, né? E aí eu comecei a perguntar para ele a respeito dos antecedentes criminais dele. Só que para que não despertasse suspeita, os outros investigadores, né, que trabalham com a gente foram perguntando para os colegas dele também, para que ele não achasse que ele já havia sido identificado como suspeito principal. E aí ele mentiu para mim, que nunca tinha sido preso, que não tinha nenhum tipo de passagem criminal, sendo que a gente já sabia que ele tinha 2 mandados de prisão em aberto. Então a decisão de prender já estava tomada, né? Mas a gente precisava ali de uma prova que vinculasse ele aos nossos crimes, né? Não aos crimes que ele já se encontrava foragido. Então, eu perguntei para ele onde ele morava e ele disse que morava na obra. Aí, nesse momento, realmente, a gente já ligou o alerta, né? Porque ele morava na obra, então ele estava lá na sexta-feira à noite, que foi quando aconteceu o crime. Eu pedi para que ele me levasse até onde ele guardava as coisas dele. Chegando lá, né, eu avistei um par de chinelos que era compatível com a marca, né, de solado que tinha na cena do crime e pedi para que ele me entregasse os calçados. Levei os calçados até o perito e o perito confirmou que o calçado era do tamanho do modelo e tinha até mesmo deformações únicas que batiam com a impressão que estava no chão da casa, né, no sangue seco. E ao olhar o corpo da menina de 19 anos, ela estava com um tuço de cabelo na mão direita, que a gente imediatamente presumiu que ela tinha arrancado do agressor durante a luta corporal enquanto era estuprada ou esgorjada. Ao voltar, já decidida da voz de prisão para ele vira de lateral e a gente consegue perceber, não sei se vocês têm imagem, depois eu posso procurar para mandar para vocês, de que tem uma falha na lateral aqui dele, do lado esquerdo, na verdade, e que falta uma quantidade grande de cabelo. Nesse momento, eu já dei voz de prisão para ele imediatamente, né? Já falei para ele da questão do sapato e do cabelo,
falei para ele que ia para exame de DNA, que não adiantava ele negar, e aí ele imediatamente, ainda ali no canteiro de obras, confessa o crime, né? Na hora que ele confessa o crime, não pode prisão para ele. A imprensa estava cobrindo percentes que a gente tinha prendido ele, e aí se inicia ali um movimento da população para fazer um linchamento. E é por isso que você pode ver que a gente sai correndo com ele dali, joga ele no carro e se dirige à delegacia local, em que aí sim, ele sentado e calmamente, relatou com uma frieza irritante todo o terror que ele impôs àquela família, com mínimos detalhes e tudo mais. E aí, novamente, inicia o movimento para linchar na delegacia, e eu tomo a decisão de retirá-lo de helicóptero da cidade de Sorriso e enviá-lo para a cidade de Sinop, aproximadamente 90 quilômetros aqui. E, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em algum momento, quando ele confessa aí já o crime, ele se diz arrependido, ele explica por que ele fez isso, ele contou para o senhor se ele já estava nesse planejamento, porque pelo que o senhor explica para a gente, né, e os dados que foram levantados, é que entre esse crime dessa cidade que é... Lucas do Rio Verde. Como? Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, para o crime que aconteceu aí em Sorriso, se passou mais ou menos 2 meses, é isso? Então, ele já vinha procurando novas vítimas. Exato. Quando esse rapaz cometeu esse crime no Lucas do Rio Verde, que inclusive tem um modus operandi idêntico a esse de Sorriso, idêntico. Ele entrou na casa da vizinha à noite, pegou ela dormindo, a estuprou, após estuprá-la, tentou esgorjá-la. A mulher segurou a faca, ela cortou a mão da mulher, uma gritaria, um outro vizinho ouviu e correu em socorro e ele acabou fugindo, né? E que é o que a gente acredita que ele faria. A gente não acredita que ele tivesse a intenção de matar a família inteira. A nossa convicção é de que ele iria entrar na casa, estuprar a mãe, esgorjá-la e sair da casa, certo? O problema é que as coisas não desenvolveram como ele planejou, porque a mãe estava acordada. As filhas estavam dormindo, mas a mãe estava acordada. Então, a hora que ele entra na casa, a mãe liga a luz e se depara de frente com ele, e eles entram em luta corporal. Então, houve uma inversão ali do plano de execução do crime, que acabou potencializando e transformando numa tragédia muito maior. Ele narrou para a gente com frieza o que aconteceu. Ele fala que, a princípio, ele queria roubar, que a gente sabe que não é verdade. Primeiro, pelo histórico dele de crime sexual. Segundo, porque ele levou a calcinha da menina de 13 anos como souvenir. Tá? A gente achou essa roupa íntima dela guardada nas coisas dele, certo? E ele alega que, ao esgorjar a mãe e iniciar a preparação para o estupro com ela agonizando, a filha mais velha sai do quarto. E aí entra em luta corporal com ele também a esgorja, vai até o quarto da menina de 13 anos e também comete o esgorjamento contra ela. E aí, após fazer isso, de esgorjar essas 3 vítimas, enquanto elas agonizavam, isso aqui são palavras dele, tá no depoimento dele, ele estupra a mãe, depois a menina de 19 anos e depois a menina de 13. Finalizada essa situação, aí eu questionei para ele, né? Já que você não estuprou a menina de 10 anos, por que você a matou? E ele disse que ela não parava de gritar e aquilo acabaria despertando a atenção dos vizinhos da polícia, e ele se dirige ao quarto da menina e, por asfixia mecânica, por esganadora, né, acaba tirando a sua vida. Após isso, ele não pega nenhum pertence que não seja a calcinha da vítima como lembrança, retorna normalmente para a obra, trabalha no sábado, fica lá no domingo, trabalha, foi preso trabalhando. E ele volta para o local onde ele estava na obra e vai dormir tranquilamente. Ele conta isso para vocês com a maior tranquilidade do mundo, doutor, é isso? Como se nada tivesse acontecido. Uma casualidade, uma trivialidade. Matei 4 pessoas e voltei para dormir. Exatamente. Ele não demonstra nenhum arrependimento. Pelo contrário, com exceção da mãe, que a gente sabe que era o alvo dele, inclusive, que a primeira vítima dele, não, né, que ele deve ter tido várias vítimas já, que a gente não sabe. Mas a vítima de Lucas do Rio Verde é uma mulher da idade da mãe das meninas. A gente concluiu que ele é um predador sexual que tem como atração vítimas mulheres de meia idade, de 40 e 50 anos, certo? Tanto que ele confessou no depoimento de que monitorava a casa já há alguns dias e as meninas estavam sozinhas até sexta-feira. A mãe chegou de viagem na sexta. Se ele tivesse interesse das meninas, ele teria entrado antes, com muito menos vigilância, sem a mãe. Então, quando a mãe chega de viagem na sexta-feira, ele visualiza a sua presa potencial, desculpa usar esse termo, mas é como eles veem,
Ele é um predador, Exato. E aí ele decide entrar. Então, ele pelo contrário, ele dá a entender no depoimento dele de que a culpa das filhas terem sido mortas foi delas, de terem acordado, de terem atrapalhado e alarmado. Da entendeu? vítima. Ele fala claramente que ele fala claramente como se ele tive que matar a menina de 10 anos porque ela não parava de chorar e ia chamar a polícia. E se a culpa da morte dela fosse o comportamento dela, entendeu? Então, assim, ele demonstrava alguma tristeza por ter sido preso, mas arrependimento, infelizmente, assim, alguns policiais não conseguiram acompanhar o depoimento até o final, ficaram com muita raiva dele, e abandonaram e tudo mais. E doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa obra estava acontecendo ao lado da casa durante quanto tempo? Há quanto tempo esse rapaz já estava na obra? E outra coisa, ele de fato conseguia visualizar o que estava acontecendo dentro da casa dessas moças? E ele faz o quê? Ele pula o muro? Como que ele invade essa residência? O que acontece? Eu não sei quanto tempo a obra está acontecendo, né? Ele está na obra, aparentemente, a gente não sabe certinho, mas aproximadamente uns 20 dias, algo nesse sentido. A obra, ela é um andar mais alto do que a casa. Então, onde ele trabalhava, ele enxergava a casa inteira por cima, totalmente. E tem um andaime colado na casa, que permite que ele pule o muro, inclusive, sem tocar a cerca elétrica. Né? Então, ele usa a estrutura da obra para pular o muro, né? sem tomar choque, sem nada. Ao pular o muro, ele imediatamente pula na janela do banheiro, que ele já tinha visualizado que estava aberta. Isso ele fala para a gente, que ele planejou, antes dele iniciar, ele planejou tudo como queria entrar, entendeu? Ele viu que os cachorros não teriam acesso ao fundo da casa, e aí ele entra na casa. Ocorre que, no trajeto dele até o quarto da mãe, e aí eu suponho que ele não saiba qual quarto era da mãe, de certo ele estava tentando identificar, a mãe acende a luz e cruza com ele no corredor, que é um corredor que liga a sala até a cozinha. E foi onde a mãe foi achada morta. Né? Ele esgorja ela, deita ela de bruço, né? E aí depois ele inicia a matança das filhas que acordaram com a gritaria da mãe, certo? Eu acredito que se ele conseguisse pegar a mãe das meninas dormindo, ele a estupraria e a mataria em certo silêncio. É o que, mais ou menos o que ele tentou fazer em Lucas do Rio Verde, né? Ele fica... Sim, pois não? E, doutor, o senhor acredita que ele tenha cometido outros crimes como esse, além de Lucas do Rio Verde e esse em Sorriso? É possível que isso tenha acontecido? Algum outro caso que talvez esteja ainda aí sem solução? Ele chegou a dar alguma pista? O senhor acredita que sim? Não, eu na minha convicção íntima, eu tenho quase certeza de que esse rapaz já fez isso outras vezes. Porque ele é um predador sexual que está em idade sexual ativa há aproximadamente 18, 20 anos, já tem 32 anos, né? E ele é do Maranhão, já matou gente em Goiás, Lucas do Rio Verde e Sorriso. Então, assim, não tem como a gente não presumir, né? Se bem que presunção, por direito penal, é uma coisa que não tem muita efetividade, mas numa convicção íntima nossa, de que esse rapaz, em todo esse trajeto pelo Brasil inteiro de imigração dele, ele não tenha vindo fazendo vítimas. Porque a experiência que eu tenho com esse cara é que em 2 meses ele matou 4 pessoas e tentou matar outra. E esse rapaz tem 32 anos. E não são crimes de situação, são crimes planejados que derivam de uma condição mental dele. Né? O cara é um predador sexual, atraído por mulheres de meia idade entre 40 e 50 anos, que tem como modus operandi o estupro seguido de morte por esgotamento. Então, assim, a gente acredita que depois disso, como isso aqui foi uma coisa que ficou pública, que alguns policiais que tenham casos como esse em aberto se atentem e falam, é possível que aquele cara seja nosso cara, independente do quão longe seja de Sorriso. Né? Mineiros tá, sei lá, quase 1.000 quilômetros de Sorriso. Doutor Bruno, eu queria lhe agradecer muito pelo seu trabalho. É muito importante o seu trabalho da sua equipe. Eu acho que eu posso falar em nome, inclusive, de muitas pessoas da sociedade. Vocês são muito importantes. E eu quero deixar aqui também uma porta sempre aberta para vocês. O que nós pudermos contribuir, saiba que nós o faremos. E não temos palavra para agradecer todo o trabalho, o empenho, e eu sei o quanto difícil é, o senhor tem toda a razão, independente do trabalho que vocês estão fazendo, vocês são seres humanos, e não, é impossível não se comover, não sentir empatia, não ficar marcado com tudo que vocês viram.
Nós que recebemos a notícia, estamos, de certa forma, distante, né, do local do crime, já nos chocamos, imagina vocês. Eu sei que é o trabalho diário da polícia, não é fácil, mas nós precisamos desse bom trabalho que vocês efetuam. Muito, muito obrigada, que vocês estejam sempre muito protegidos e aqui as portas vão estar sempre abertas para vocês, sempre. Muito obrigada, doutor Bruno, de verdade. Então, eu que agradeço vocês aí, a gente está sempre à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, com informação, porque assim, o trabalho de vocês acaba sendo o jeito que a gente tem de alertar a população de informações que a gente considera importante, né? Eu acho que eu até brinco com os colegas que eu acho que a função da Polícia Civil não é investigar, né? A investigação é nossa atribuição. A função da Polícia Civil é ajudar as pessoas. Então, assim, a gente está sempre à disposição. Se vocês entrarem em contato, vocês têm meu telefone, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Tudo bem? Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada de verdade. Um abraço enorme para toda a sua equipe aí. Muito obrigado. Valeu, doutor. Obrigado. Gente, conversamos aqui com o doutor Bruno, que delegado incrível, né? Que pessoa fantástica. Parabéns aí para o trabalho dele. Eu imagino o quanto difícil não deva ter sido, né? Para todos aqueles policiais, o que ele falou é uma cena inimaginável, assim, indescritível. É muito triste, né? Alessandra, assim, é sem palavras. Não tem como descrever, né? E uma coisa que ele falou, ele tem razão, né? Que as pessoas que entraram ali naquele crime mudaram, né? Eu acrescento ainda que ninguém que trabalha com homicídios muito tempo sai inteiro. Ninguém. É muito difícil, principalmente quando a gente se depara com uma família que linda, que deveria estar aqui, né, acordando, a menina indo estudar, a outra indo para a escola, a outra fazendo os seus vídeos para contar do amor que ela tinha pela irmã, a esposa podendo conversar com seu marido, estavam ali. Essa é a cena, mas a gente vai guardar essa cena linda dessas 3 irmãs e que a gente espera que elas estejam num lugar melhor, porque realmente esse nosso lugar aqui, às vezes, ele é horrível, não é? Mas vamos ajudar aí a nossa polícia. O doutor Bruno deixou aqui uma informação muito importante. Precisamos checar, né, as informações de foragidos e ajudar. Se você tiver informação de uma pessoa que está foragida, por favor, repasse para a autoridade policial. É verdade, a sociedade entra em choque, né? O mundo entra em choque com esses crimes que são bárbaros, perversos, abjetos, monstruosos. A gente não tem palavras. É difícil de encontrar um adjetivo correto, porque não é humano, é desumano. Mas, infelizmente, essas pessoas existem e essas pessoas precisam ser afastadas do convívio em sociedade, porque são bestas incontroláveis. Essa é uma realidade. E eu vou aproveitar aqui para trazer um outro famoso, né, que nós tratamos aqui no ano de 2023. Então, enquanto a gente está aqui na nossa retrospectiva, ainda no comecinho de janeiro de 2024, vamos trazer o caso do Jack da Bike. Esse homem praticou estupros em sequência ali na região de Brasília. Foi uma caça atrás desse serial estuprador. O que ele fazia com as vítimas era horrível. E, gente, acredite, né? Se quiser, meu amigo Léo, ele, para obter informações do quanto a polícia estava perto dele, se passava por informante, o que a polícia chama de ganso, levando outras informações de outros crimes para os delegados de polícia. E o nosso querido amigo, que a gente gosta muito, o delegado Sérgio Baltzer, explicou isso para a gente e vai contar mais um pouquinho quem é o Jack da Bike. Ele é um criminoso ousado, não é? Bastante. Porque ele vivia dentro da delegacia.
Eu fiquei um tanto quanto abismada, o delegado nos contando que ele era um informante. Eu vou até pedir o trechinho da entrevista do delegado, que ele conta, né, que o Jack frequentava, ele era muito solícito, ele ajudava a polícia. Vocês, o Kleber, ele frequentava a unidade policial porque ele era informante dos policiais. Inclusive, ele tinha um apelido que era Vascaíno, e ele era muito bom Na parte da informação. Na parte da informação. E aí, um policial aposentado que eu conversei, depois que o Kleber foi preso, inclusive ele perguntou como é que estava o livro que eu estava escrevendo. Esse policial, ele falou, olha, ele tinha informações muito boas. E eu acredito que, na minha cabeça, como delegado de polícia, na verdade, ele dava informações muito boas para poder conviver no meio dos policiais. Para saber se alguém tinha informação sobre ele. Doutora Hanna, a gente escutou aqui o doutor Sérgio contar essa parte, né, que é estarrecedora. Ele não é uma pessoa burra, ele é uma pessoa inteligente, correto? Com certeza, ele tinha um planejamento muito bom. Ele pensava na roupa que ele ia usar, que ele tinha que usar uma camiseta maior para já conseguir se limpar, se cobrir. Ele era muito inteligente, muito articulado. Me lembrou até um pouco o Ed Kemper. O Kemper também tinha essa boa relação dentro da polícia, ele conseguia saber como as investigações estavam sendo conduzidas. É um pouco aquilo de manter os inimigos bem perto para saber o movimento deles. E assim, é ao mesmo tempo, né, doutor Christian, que essa ousadia dele, eu vou lhe fazer uma pergunta, né, e é lógico que a gente vai trabalhar na área da axiologia. Você acredita que, porque assim, ele cometia crimes hediondos, severos, e estava ali no limite de ser pego. Estar dentro da delegacia, é lógico, ele queria informação, mas não tinha algo a mais? Ele não queria mostrar que ele tinha um grau de superioridade ali? Eu estou no controle, enquanto vocês estão me procurando, eu estou aqui, embaixo do nariz de vocês. Exatamente. O criminoso sexual pratica um crime pseudossexual. Parece contraditório isso, mas não é. No crime sexual, o mais importante não é o sexo, é o controle e o domínio. Então, todo esse jogo, essa articulação que ele tinha de manipular, de controlar, das suas ordens serem seguidas, faziam parte de um roteiro comportamental que lhe gerava prazer, que lhe gerava satisfação e fazia parte do conjunto da obra do que ele tinha como ganho. Então, criminosos sexuais agem dessa forma. Muitos, às vezes, nem têm ereção, nem conseguem penetrar as vítimas, outros sim, obviamente que sim, no caso dele sim, mas não é a prioridade. A prioridade é o domínio da cena, a prioridade é humilhar a vítima. Então, pelas características da forma que ele falava, as ordens que ele dava, ele era extremamente sádico. E por que eu uso a expressão sádica? Eu uso a expressão sádica dentro de um componente parafílico, porque o sadismo é uma das parafilias, como tantas outras. E ele, por dar a ordem, causar humilhação nessa vítima, ele tinha satisfação com isso. Então, crime pseudossexual não precisa do sexo em si, o sexo é um meio, o sexo é um veículo para ele chegar a um determinado local. E isso ele fazia, não só ele, como a maioria dos criminosos sexuais. Por isso que há uma grande discussão, bom, vamos pegar os criminosos sexuais e castração química. Não adianta, porque ele vai controlar, ele vai dominar e vai abusar de outra maneira. Não é uma questão simplesmente hormonal, é uma questão comportamental, com bases biossociais muito específicas, muito longas, com bases evolutivas. Eu defendo a ideia que esses indivíduos têm um repertório comportamental, não é um quadro patológico. Imagina, Carla, que quando a polícia e os policiais narram isso, quando vão no emprego dele, no trabalho dele,
há até um movimento ali de proteção para falarem, não, jamais é uma pessoa boa, é um bom trabalhador, uma pessoa amiga, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Muitos criminosos em série, quando são descobertos e presos, familiares, parentes, vizinhos dizem que são pessoas acima de qualquer suspeita. Então, por isso que eu digo que a maioria desses indivíduos, eles não têm um quadro psicopatológico, eles têm um quadro disfuncional, eles têm uma maturidade criminal, isso é um repertório comportamental. Das muitas opções que nós temos enquanto humanos de agir, temos repertórios e vamos escolher a partir de tratativas culturais, genéticas, éticas e morais, tomar decisões diárias. A gente toma a decisão da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. E no meio do caminho, podemos tomar decisões criminosas, que é o caso dele. Gente, esse criminoso que o delegado citou é o Kleber de Jesus Rodrigues, que ficou conhecido como Jack da Bike, e também como o maior estuprador do Distrito Federal. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão. E a gente quis entender com o nosso querido amigo psicólogo, Dr. Christian Costa, como que funciona a mente desse homem. Quem é o Kleber de Jesus Rodrigues? Quem é o Jack da Bike? E o Christian nos contou. Nesse caso, nós tínhamos um jovem que agiu por basicamente uma década, vitimou mais de 50 mulheres, são mais de 50 mulheres com a vida, o desejo é que não, mas praticamente destruída, em amplo sofrimento, com estresse pós-traumático, com crenças disfuncionais relacionadas a tudo que elas sofreram, o horror que elas sofreram. Então imagina que junto com essas mulheres, as famílias também sofrem. Então são vítimas primárias e secundárias. Então você pode multiplicar isso para mais de 200 vítimas entre primárias e secundárias. O crime de estupro ele faz isso. Esse rapaz, ele age por uma década e ele age de uma forma extremamente confortável. Ele tinha total controle da cena do crime, ele tinha controle do movimento da polícia, até porque ele era um dos informantes, ele tinha uma relação de proximidade para saber as dinâmicas, quantos trabalhavam, quem estava investigando, os melhores horários. Ele optava, inclusive, por agir à noite, né, na saída de baladas, de festas, seguia essas mulheres, não interessava se elas estavam sozinhas ou acompanhadas. Então, me chama a atenção o grau de controle dele, a ousadia. E essa ousadia ela é misturada com um aspecto de frieza emocional. Então, o que eu percebo é um indivíduo com processo de amadurecimento criminal, ele vai evoluindo, ele tem uma zona de conforto, ele age de uma maneira até curiosa, né? O Jack da Bike, ele age com uma bicicleta. Então ele tem, acho que 1, 2 bicicletas e vai ali revezando essas bicicletas e vai entrando ali nos becos e ruelas da cidade, se desvencilhando, quase se disfarçando perante a estrutura geográfica da cidade para conseguir encontrar essas vítimas. Ele pegava essas vítimas em ambientes que outros, que terceiros estavam, mas a maneira que ele colocava elas na bicicleta parecia que conhecia. É uma cena comum aqui em São Paulo, em qualquer lugar, você vê 2 pessoas numa bicicleta, né? Alguém levando o outro, dando uma carona, o outro não quer andar e leva e ajuda, etc. É muito comum, não é incomum uma cena como essa. Ele sabia, ele tinha esse controle, ele dizia que estava armado, ele ameaçava. Eram mulheres muito jovens que queriam voltar para casa, que tinham medo de morrer, por isso obedeciam. Algumas pessoas, normalmente, isso eu já ouvi na minha presença, dizer, não, se fosse comigo, eu gritaria, eu fugiria, eu lutaria. Não. Então, porque você não viveu uma situação real. Então é muito fácil a gente estar sentado atrás de um computador fazendo comentários e dizendo eu não seria vítima de um Jack da Bike, de um maníaco de Guarulhos, de um maníaco do parque, de um psicopata, de um serial killer, de um abusador. Seria. Tanto que muitas foram. Obviamente tem um perfil específico que eles buscam. Então, ele tinha conhecimento do local, ele tinha conhecimento das pessoas e sabia como abordar. Porque a forma que ele abordava era rápida, ele envolvia a vítima, levava para um lugar afastado, ermo,
e lá cometia o crime de estupro. O movimento dele, o processo decisório dele, que chamamos também de modus operandi, mas eu prefiro falar em processo decisório, dentro desse processo decisório dele, ele tomava as atitudes, desde o controle do que ele falava, do que ele desejava, como ele se vestia, ele cobria o rosto. Então, ele tinha decisões antes, durante e após o crime, ainda ameaçando essas vítimas. Ele não usava, segundo o depoimento dele na delegacia, ele não usava preservativo. A polícia, em algum momento, acreditou que ele usava. Ele dizia que não, que ele sabia exatamente quando ejacularia e tirava para não deixar material genético. Então, olha o controle dele. A forma que ele falava, ele não batia, ele não cortava, mas ele foi evoluindo na violência verbal, chegou a atirar numa das vítimas, então ele já estava evoluindo para sair de um criminoso serial para um serial killer, para ser um assassino serial. Então, que bom que a polícia conseguiu, enfim, prendê-lo. Então, eu acho que a polícia faz um bom trabalho e não nos cabe, Carla, simplesmente criticar o trabalho da polícia porque demorou tanto. Porque não é uma culpa, ou a culpa é da polícia do DF, de Goiás ou de qualquer local do Brasil, por não pegar criminosos que agem dessa maneira, de forma serial. Nós temos criminosos seriais que vão matar, que vão estuprar, que vão roubar. Então, toda vez que eu cometo um crime, mais de 2 vezes eu tenho um ato serial, não só no assassinato, mas no crime de estupro, que é o grande fenômeno, que é o grande problema no Brasil, na minha forma de enxergar esses casos. É importante que esses policiais não só sejam treinados, porque eles são muito experientes, são muito bons. O contato que eu tenho com delegados e investigadores são pessoas do norte ao sul, de extrema qualidade, indivíduos assim dedicados, que se dedicam diuturnamente para resolver esses casos. Mas é importante que, um caso desse resolvido, esses dados sejam coletados, e aí não é mais obrigação da polícia. Então, quando a gente fala de um banco comportamental criminal, é nós pegarmos, por exemplo, todo o processo decisório desse rapaz, que foi apelidado de Jack da Bike, e ter isso num banco de dados. Carla, em 2008, 2009, e agora especificamente em 2010, eu fui chamado, né, não vou entrar em detalhes, mas aqui no interior de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu, para colaborar, para entender o comportamento de um estuprador que também não havia sido preso na época, que ele agia muito parecido com esse rapaz. A forma de agir, a descrição das vítimas, eu cheguei a conversar com algumas vítimas na condição de psicólogo, de perito, e chama atenção quando eu ouço os relatos desse caso de Brasília, eu ouço os relatos e revio os relatos daquilo que eu participei aqui no interior de São Paulo, como são parecidos. Se nós tivéssemos um banco de dados já mapeando o comportamento, saberíamos se seria o mesmo agressor ou não. Então, olha a importância disso. É o mesmo grau de importância para um banco de DNA. E aí você pode me perguntar, mas era ano 2002, 2004, 2006, 2010, tem muito tempo. Não, os americanos, os canadenses fazem isso desde os anos 60, 70. Então não é recente, então já estamos muito atrasados. E esses dados daquela época, estamos em 2023, 20 anos depois do início dos ataques dele, e continuamos sem ter bancos comportamentais no Brasil. Então, eu me pergunto, esse indivíduo, ele vai sair. Daqui a pouco ele sai. Outros criminosos em série, assassinos em série, também irão sair. E nós não temos ainda o entendimento técnico-científico do processo decisório. Quando ele chega numa delegacia, e muitas dessas entrevistas oitivas são gravadas, é um momento muito específico do que ele fala. Ele fala menos, ele mente, ele engana, ele se protege, ele tem um direito constitucional, normalmente a gente diz isso aqui, ele tem um direito constitucional de se manter calado, de não produzir provas contra si. E se tiver com advogado, ele vai ter uma orientação jurídica em relação a isso. Então, o que eu chamo a atenção?
esses dados que estão nos inquéritos não são suficientes para a gente entender esses comportamentos. Nós precisamos ter uma força-tarefa técnico-científica de profissionais da psicologia, da psiquiatria, do direito e de áreas afins para fazer esse mapeamento. E repito, esse mapeamento não é um processo de psicodiagnóstico dessas pessoas, não. É para entender o processo decisório, por que tomar aquela decisão naquele dia, naquele horário, naquela área, para a gente se familiarizar com esse tipo de criminoso. Não adianta eu simplesmente pegar artigos científicos e livros do que foi produzido em outros países, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, que são profissionais excepcionais, mas lá eles fizeram o dever de casa deles. Nós não estamos fazendo o nosso aqui, salvo alguns estudos muito específicos de gente muito boa no Brasil dessa área que vem pesquisando. Mas essas informações não são combinadas, não são associadas às secretarias de segurança e de administração penitenciária, não é ligado ao Ministério da Justiça, ao antigo Departamento Penitenciário Nacional também não tem esses dados, e esses indivíduos continuam agindo. Então, um rapaz como esse, tem outros, tem centenas desses, infelizmente, e ele vai sair e dificilmente ele não vai cometer esse crime novamente, pelo grau de impulsividade, pelo grau de descontrole comportamental naquele momento. Isso leva a crer que isso pode voltar a acontecer. Ele tem um controle, ele sabe como agir, ele sabe como se autopreservar até a hora de se satisfazer e de efetivamente manipular e abusar da sua vítima. Ele tem entendimento que ele coloca dor e sofrimento para aquela vítima? Ele é capaz de entender isso? E ele sofre com isso, ele não sofre? O sofrimento da vítima aumenta, inclusive, vamos dizer, né, o desejo por mais e mais estupros. A minha pergunta, o que está mais em jogo? É o sofrimento? É o poder? Porque me parece muitas vezes que o próprio ato sexual em si nem é o mais importante. Você mesmo falou, não adianta fazer a castração química, né? A gente está vendo agora, nos dias de hoje, o estupro virtual. A pessoa não precisa nem, né, ela pode estuprar outra por uma tela de computador. O que é o poder, é o sofrimento? O que dá essa compulsão? É tudo. São várias coisas. O comportamento é algo de mais complexo. Falar em comportamento humano, Carla, às vezes, até a gente falando aqui, parece que a gente está reduzindo para explicações e palavras muito específicas, mas não é. O comportamento é algo de extrema complexidade. O comportamento humano, ele perpassa milhões de neurônios, ele perpassa órgãos, ele perpassa um coração pulsando, um cérebro funcionando, bioquímica, eletricidade, emoções, razão, funções cognitivas, um cérebro que precisou de 6 milhões de anos para evoluir, regras morais. São milhares de coisas que perpassam a decisão e o comportamento humano. Nós observamos que mesmo com o advento da tecnologia, nós continuamos, enquanto espécie, cometendo os mesmos crimes de sempre. Então, quando você diz, mas esse indivíduo ele se preocupa com o outro, se se preocupasse, ele não faria. Né? Se ele se preocupasse, se ele tivesse afeto, se ele tivesse consideração pela vítima, não teria uma segunda, uma terceira vítima. Talvez houvesse uma primeira, mas uma segunda, uma terceira, uma 10ª, uma 20ª e uma 30ª, com certeza não. Então isso já responde. Ele não tinha essa empatia, ele não se preocupava. A prioridade era o prazer dele, egoicamente o prazer dele. Estruturalmente ele agia para se satisfazer. E para isso, e eu volto ao que eu disse antes, ele tem que ter decisões. Aí entra o processo decisório. Para eu conseguir isso, para eu pegar esse copo d'água, eu tenho que esticar a mão esquerda, eu tenho que fechar a mão, eu tenho que jogar meu corpo para frente para chegar mais perto, eu tenho que levantar, músculos são acionados e eu... Mas tudo isso aconteceu por causa de uma motivação, que é a sede. Então, a partir da minha sede, eu tenho que ter todo um planejamento que é automático para beber água.
E para ele é a mesma coisa, para esses indivíduos é a mesma coisa. Eles têm a motivação de querer o prazer e já agem automaticamente para satisfazer aquilo que gera essa sede criminosa neles. Nesse caso, era uma sede de estuprar, de agredir, muitos de matar suas vítimas. E eu entendo que ele estava evoluindo para matar as vítimas também. Violência não é só o cortar, o sangrar, o machucar, o quebrar. Temos a violência emocional, temos a violência psicológica, temos a violência moral, que é uma violência que causa, às vezes, até mais danos no indivíduo do que ela pegar um tapa e um soco. Então, quando eu ouço essa narrativa de que ele era, entre aspas, delicado, me arrepia, porque isso é um absurdo. Ele já infligia um terror psicológico naquele momento na vítima, ela já entrava em pleno sofrimento, em amplo sofrimento, ele estuprava essa mulher depois. Então era bárbaro o comportamento dele, era extremamente agressivo, sim. Outros detalhes de agressão, de extrema selvageria, estavam já incutidos no ambiente psicológico dessas vítimas. Então dizer que ele não infringia esse tipo de violência, no meu ponto de vista, é extremamente inadequado. E não deveríamos incentivar isso, porque algum jovem vai ouvir isso e dizer, não, mas se eu fizer dessa maneira, então eu posso estuprar se eu não bater. Então a gente não pode incentivar esse tipo de raciocínio, a gente tem que combater esse tipo de raciocínio. Então o ato dele foi um ato de extrema selvageria desde o campo do domínio psicológico. Quando a gente lida com esse tipo, né, de criminoso aqui no canal, é muito complicado, porque não existe outra maneira de explicar para a população quem são essas bestas humanas se não tivermos o auxílio e a ajuda da psicologia forense, da psicologia investigativa. E eu vou dizer aqui mais uma vez que nós precisamos urgentemente ter aí o nosso banco de perfil criminológico. O Brasil está milhões de anos para trás. Estados Unidos desde 1970, vários países da Europa, e a gente está aqui ainda enxugando o gelo em relação a essa questão. O dia que tivermos esse banco de perfil criminológico, eu acredito até que as nossas leis sejam mais ágeis, mudem alguns aspectos para lidar com esse tipo de crime e de criminoso. Mas a gente tem mais um serial aí, que é o serial de Guarulhos, o maníaco de Guarulhos, não é isso, Léo? Exatamente, Carla. A gente tem mais um serial killer misturado com predador sexual, né? Esse homem, ele estuprava e matava as mulheres. É o Leandro Basílio Rodrigues, mais um condenado a mais de 100 anos de prisão, e por conta desse histórico criminal, ele ficou conhecido como maníaco de Guarulhos. E nós falamos muito sobre esse caso. Olha só. A história do Leandro é uma história como de muitos criminosos no Brasil. Lembrando que o ser criminoso, o estar criminoso, o cometer crime, não é em função de uma genética específica, de uma personalidade específica, de um comportamento específico, mas é a partir de uma série de repertórios comportamentais que alguém decide cometer um crime. E a história dele começa, inclusive, com a droga. É muito significativa a droga na vida do Leandro. Ele, com 13 anos de idade, já usava cocaína e maconha. Drogas pesadas. Drogas mega pesadas, principalmente para um garoto de 13 anos. Idade essa, 13 anos, do rapaz que entra e mata uma professora na escola aqui na cidade de São Paulo. Foi o que aconteceu na semana passada. E Leandro tinha 13 anos quando começou a usar cocaína e maconha. Aos 15, ele soma uma droga a mais, que é o crack. O Leandro, ele vivia com os pais, ele veio conhecer o pai dele, ele tinha 12 anos de idade, até então ele não conhecia o pai. O pai, segundo relatos do próprio Leandro, era um alcoólatra, uma pessoa complexa de conviver, uma pessoa agressiva, e em algum momento ele diz que esses pais não o maltratavam. Inclusive, quando o Leandro é indagado sobre a infância dele, ele relata, eu não fui maltratado, meus pais conversavam, meus pais procuravam não me agredir. E ele estudou até a 7ª série. No colégio, o Leandro
gostava de estar na escola, segundo relatos dele, mas tinha dificuldade de prestar atenção. Ele era muito ativo, não conseguia se concentrar nas atividades. No entanto, ele conseguia se controlar e não ter eventos de brigas físicas no ambiente escolar. Então, os eventos de briga eram fora da escola, e ele diz porque ele não queria ser expulso naquele momento. Mesmo assim, ele não progride na vida acadêmica dele, chegando até a 7ª série, Alessandra. Então, ele não passa disso e abandona, e ele relata, eu abandonei os estudos em função das drogas. Ele não conseguia mais se concentrar, ele não conseguia manter um ritmo, manter um horário, manter uma disciplina, e começou a fazer pequenos furtos também em função disso. Nesse momento, ele é apreendido por uma unidade de menores, e lá fica. Então, ou seja, a carreira criminosa, a versatilidade criminal do Leandro começa desde muito jovem, com o tráfico, com o uso de drogas, com furtos e roubos, e depois ele começa a atividade, que todo jovem vai começar, a atividade de relação interpessoal afetiva. Ele começa a namorar. E a primeira vítima dele, fatal, não é uma namorada. Ele estava andando em Minas Gerais e era de madrugada, ele tinha usado droga, e ele se concentra mais na utilização do crack, vê uma jovem numa parada de ônibus, ali, já indo para indo trabalhar, de madrugada, mas já para amanhecer, ele quer assaltar. O objetivo primário dele é assaltar essa jovem, arrasta ela, e como ela começa a gritar, fazer muito barulho, e ele com medo que alguém identificasse, o prendesse, etc., ele sufoca e acaba matando essa jovem. É a primeira vítima. A segunda vítima do Leandro é uma namorada. Então, quando muitos relatos apareceram que o Leandro ele era um caçador, houve um momento que isso foi verdade, mas a maioria das mulheres que ele matou, ele tinha uma relação de proximidade, usavam drogas com ele. A ampla maioria que ele estuprou e matou. Algumas não, mas a ampla maioria sim, desde Minas Gerais. E a segunda vítima dele, que é uma namorada, ela também, há relatos, segundo ele, que ela trabalhava como garota de programa e que ele viu ela saindo do carro de um cliente. Ele teve uma noite normal com ela, tiveram relações, jantaram, etc. E, no meio da madrugada, ele lembra do que ela tinha feito, acusa ela de traição e também a sufoca, levando ela a óbito. Segundo ele, naquele momento, os primeiros relatos dele, ela fica 3 dias morta. Ele fica usando o crack do lado dela durante 3 dias. Relatos do Leandro em relação à segunda vítima. E a partir dali ele começa a buscar mulheres com perfil mais específico. Ali nasce efetivamente um criminoso em série. Bom, muito se falou do Leandro que ele odiava mulheres em função da mãe, que tinha traído o pai. Olha, ele fala nas suas entrevistas sobre isso, mas ele fala muitas coisas em muitos momentos. Como vários criminosos em série, ele tem a oportunidade de se defender, de não produzir provas contra si, mesmo quando são profissionais da área da saúde ou delegados de polícia entrevistando ele. Mas isso é contraditório, porque as entrevistas dele, as primeiras entrevistas do Leandro, ele não traz essa informação. Ele traz a informação de uma família, lembrando que ele conheceu o pai só aos 12 anos, que ele teve uma vida normal, que ele estudou, que a mãe era uma mulher responsável com ele, e ele não conhecia o pai. Então eles já haviam se separado. Então essa narrativa, jogando para cima da mãe a responsabilidade, para cima da mulher, na minha opinião técnico-científica, é inadequado. Isso não aconteceu. Então essa é quase uma narrativa que se reproduz, tirando da caixinha. O que eu vou dizer desse criminoso? A mãe é culpada, a mãe é culpada, a mãe é culpada. Não, a mãe não é culpada. O ato criminoso é um ato da decisão unilateral dele. A história dele, ele não vai ficar revivendo isso o tempo todo. A própria narrativa do Leandro em ambiente penitenciário é outra, ele traz outros elementos. E me chama a atenção isso, cara, pela minha experiência em ambiente penitenciário, ali é o momento desses indivíduos se fazerem de vítimas, de negarem o crime. Só que o Leandro, ele não tem esse comportamento. Ele assume, no primeiro momento ele assume. Aconteceu isso, nesse momento, dessa maneira, mas
Dentro desse repertório comportamental do Leandro, algo me chama a atenção. O Leandro culpava as vítimas, inclusive após matá-las, de olhar e pensar: a culpa é sua, olha o que você me fez fazer com você. Essa série de assassinatos, né? Porque uma coisa aqui é incontroverso, que ele é um assassino em série. Isso aí acho que é uníssono, todo mundo concorda que, apesar de nós não termos aqui no Brasil, na nossa legislação, a conduta do serial killer, né? Propriamente dita, na legislação penal brasileira, trata-se de um assassino em série, isso é incontestável. E a interrupção, Carla, desses crimes passou a partir do dia 27 de agosto de 2008. Né? Essa série de crimes ela só foi interrompida com a sua prisão. Não Porque teria... ele continuaria cometendo crimes. Se ele não tivesse sido descoberto, eu não tenho dúvida que ele continuaria, né? Inclusive, num dos interrogatórios dele, ele chega a comentar que ele pegou vício em matar. O Dr. Christian deve se recordar desse trecho do inquérito. Em um das versões que ele apresenta, versões oficiais, porque ele deu entrevistas para especialistas, ele deu entrevista para a imprensa na época, né, que ele foi preso. Mas, oficialmente, eu digo, no inquérito policial, há especialmente um interrogatório que ele chega a falar, isso consta no inquérito policial, que ele pegou vício, ele está viciado em matar. Mas, enfim, voltando, ele é preso no dia 27 de agosto de 2008, Carla. E como que se deu essa prisão? A Graziele, uma das vítimas, ela reconhece ele, uma sobrevivente. Com esse reconhecimento, ele é preso, e aí, nesse primeiro momento, ali no calor da sua prisão, ele confessa essa tentativa em face da vítima Graziele. E aí o Dr. Christian depois pode falar para ele essa questão narcisista, mas ele ali espontaneamente fala, inclusive, eu matei outra hoje, que é a vítima Gisele. Então, no dia da sua prisão, além de ele confessar a tentativa dessa vítima que sobreviveu, ele aproveita ali e fala, ó, matei uma hoje também. E ele aponta, ele indica o local desse que ele cometeu esse crime, e ele ali detido, inicialmente não era uma prisão temporária, não era uma prisão preventiva, ele estava detido porque ele tinha sido reconhecido. A autoridade policial ainda ia pedir a prisão temporária dele, essa prisão ainda depois, posteriormente, seria convertida em prisão preventiva, portanto, ele estava detido ali na delegacia, e ele apresenta informações ali para a autoridade policial, para os policiais, os investigadores vão no local e realmente encontram a vítima Gisele ali. E aí, na sequência, né, a investigação é instaurado o inquérito policial para apurar a vítima Gisele, só que o que acontece? Nesse processo, em um determinado processo, tem um momento que ele fornece o material genético dele. E é confirmado realmente que ele matou aquela pessoa, até porque, apesar de ele ser necrófago, porque ele vilipendiava os cadáveres, ele matava e depois ele tinha relação sexual. Então, o esperma estava em todas as vítimas, né? Em sua grande maioria. Pode fazer o confronto. Ele nega o DNA das outras vítimas. Então, isso que eu achei interessante na investigação, porque em um momento, em apenas uma vítima, ele fornece o material genético dele. Mas ele não sabia e quando que podia começam ser a aparecer as outras vítimas, como a polícia começa a descobrir, o Ministério Público começa a investigar e descobrir outros crimes praticados por ele, ele passa a negar fornecer o material genético, porque são vários processos. Como eu disse aqui no Brasil, não tem a figura jurídica do serial killer. Então, para cada crime é um processo diferente. Então, o que acontece? É feito o pedido de comparação genética dos espermatozoides e ele começa a se negar em outros processos. Só que a polícia, muito inteligente, aí a gente falando aqui de investigação, fala, e agora? Ninguém pode produzir prova contra si mesmo, Carla. A Constituição Federal garante isso. Como que a gente vai provar que ele é o autor desses outros crimes? Como?
Me diga. Aí o promotor de justiça, porque a polícia não sabe como. A polícia não consegue desfecho nesses outros inquéritos em que figuram outras vítimas. A polícia trava ali. E aí eu vou até pedir para a produção mostrar aqui o arquivo de número 591, em que é feita uma crítica do promotor Rodrigo Merli Antunes para a polícia judiciária da época que atuou nessa investigação. Porque o promotor, ao contrário do delegado, dos investigadores, ele tem uma sacada que a polícia não tem. Ele fala, já que ele não quer fornecer o DNA, então eu vou pedir para que o material coletado da vítima seja comparado ao dessas outras vítimas para ver se o espermatozoide bate. Ou seja, você réu não quer fornecer o material, tudo bem, mas você forneceu uma vez num processo. E com base nesse processo aqui, eu começo a pedir prova emprestada aqui, prova emprestada aqui, prova emprestada aqui. Parabéns para o promotor Rodrigo Merli. Aí, no documento que a gente mostra aqui de folhas 591, ele fala justamente isso, que esses laudos solicitados e foram juntados pelo próprio Ministério Público, pois ao menos neste feito, se fôssemos depender somente da polícia, os inquéritos policiais teriam sido arquivados por autoria desconhecida, ou seja, falando aqui no programa... absurdo! Justamente. Ou seja, a gente está falando aqui no programa de investigação criminal. E o que me causou mais surpresa foi isso. Quem investigou, quem descobriu, quem desvendou essa série de assassinatos em termos de investigação, não foi a Polícia Judiciária. Foi a provocação do Ministério Público atuando nos casos do Leandro, conhecido como Maníaco de Guarulhos. Muito interessante. Então, eu sempre elogio muito o trabalho da polícia, mas hoje, especialmente, eu quero elogiar a atuação enquanto promotor de justiça da causa, Dr. Rodrigo Merli Antunes, porque realmente o Ministério Público, Carla, foi excepcional. A periculosidade dessas pessoas é muito alta. É muito alta. E aí, como é que você vai colocar essa pessoa de volta? Ele fala, eu gosto de matar. Uma pessoa que fala isso, né, ele expressa. E mesmo que fosse uma brincadeira, isso não se brinca com isso. Isso é um ponto. E a outra questão está mais do que na hora da gente ter esse banco de perfil criminal para que a gente possa entender exatamente o modus operandi, principalmente desses assassinos seriais, né? Como esse banco não poderia ajudar, né, a nossa federação? A gente está num país de dimensão continental. E aí, para fechar, a gente não podia deixar de trazer aqui o Pedrinho Matador. Pedrinho Matador foi morto no ano de 2023. E ele ficou conhecido porque ele ganhou o apelido de Justiceiro. Ele só matava quem era ruim, quem era criminoso. Isso, lógico, na cabeça dele, né? Nas leis da cabeça do Pedrinho Matador. Ele trouxe para o universo dele ali vários crimes, né? Ele assumiu uma quantidade absurda de crimes. Mas o que a gente levantou ao longo aí, né, do tempo, estudando inclusive o caso do Pedrinho Matador, que é um caso bastante icônico, né, da nossa literatura, da nossa crônica policial investigativa, é que muitos casos nunca existiram. Ele diz ter matado um prefeito. Esse prefeito nunca morreu. O prefeito está vivo. As histórias que ele conta em relação aos crimes que ele cometeu na penitenciária também nunca foram confirmadas. Então, a gente não sabe se Pedrinho Matador matou aquela quantidade absurda de pessoas ou se ele era um grande mentiroso. Porque Pedrinho mentia também. Faz parte, né, dessa, vamos dizer de novo, né, da psicologia forense, que um transtorno puxe o outro. E quando a gente está falando de mentira, nós temos aí a mitomania.
Pessoal, vamos recordar um pedacinho dessa live, uma live bastante impactante aqui no canal Operação Policial. A vida do Pedrinho Matador, ela é bastante sombria, a gente pode dizer assim, né? Ele foi um rapaz que pegou mais de 400 anos de prisão, né? Condenado a mais de 400 anos de prisão, obviamente, por conta do artigo 75 do Código Penal de 1940. Nenhuma pessoa pode cumprir tudo isso de pena de fato, né? O máximo, até 2019, era 30 anos, mas a partir de 19, com o pacote anticrime, foi aumentada essa pena e um indivíduo ele pode cumprir de prisão até 40 anos em regime fechado, né? Mas aí a gente passa por várias informações, enfim, que a gente pode até comentar mais para frente. Exatamente. E aí o que acontece? O Pedrinho, ele cumpriu 34 anos em regime fechado. Ele é preso com 18 anos. Exatamente. Depois ele é solto em 2007 e depois ele vai ser preso novamente em 2011. Exatamente. Tudo, as informações que nós obtivemos, essa prisão dele em 2011 acontece e ela está relacionada aos motins, né? Então ele foi preso ali na região de Balneário Camboriú e as pessoas até então não sabiam o paradeiro de Pedrinho Matador. Nós em 2021 fizemos o caso dele, né? Nós trouxemos aí os nossos amigos do canal para que eles avaliassem, né? O perfil do Pedrinho Matador. E o que é muito, um tanto quanto chocante, é que logo na sequência, ele começa a enviar vários e-mails aqui para o canal, né? Eu até vou pedir para a produção para saber se esses e-mails estão aí disponíveis, para a gente até mostrar para vocês, mas aí, enfim, senão a gente vai explicando aqui para as pessoas, mas ao longo do programa a gente mostra esses e-mails. E o que acontece? Ele dizia o seguinte: olha, vocês analisaram muito bem o meu caso, mas eu não sou o Pedrinho Matador. Agora eu sou o Pedrinho ex-matador. Aí fica aquela questão, né? Existe ex-matador? Não, né? Porque uma vez que você matou, isso vai ficar na sua ficha para sempre. A gente até entende que ele, já mais no final da vida dele, ele se converte, não é isso? O Léo vai passar aqui as informações, ele se converteu, ele já não praticava mais crimes, são as informações que a gente também recebeu, e ele pedia muito para falar aqui no canal. E a gente até tentou entrar em uma negociação com ele na época, mas ele dizia que ele não queria falar dos crimes, que ele queria falar desse novo momento da vida dele, que ele então tinha sido recebido, parece que tinha inclusive uma psicóloga que estava ajudando a ele, e que ele tinha agora uma vida dedicada a Deus e as coisas boas da vida, né? Que ele tinha deixado essa vida de crimes no passado, e inclusive ele conversou com um dos nossos produtores e ele disse que ele só fez o que ele fez porque ele foi tomado, né, por uma figura que ele chamava ali na época de demônio, então ele não teria cometido aqueles crimes. Mas ele também gosta de afirmar, Léo, que ele só matou pessoas culpadas, que ele nunca matou inocentes, né? Enfim, tudo isso é muito complicado. Ele ficou conhecido também durante muito tempo como o nosso Dexter brasileiro. Enfim, quem não assistiu a série Dexter é um policial que ele meio que aniquilava, né, os criminosos. Enfim, ele se tornava ali um justiceiro. Então, o Pedrinho também tinha essa questão na cabeça dele. Ele entendia que ele estava fazendo justiça, né? Que essas pessoas que ele matou não precisavam estar vivas. A gente até vai trazer aqui alguns fatos, para quem não conhece, um tanto quanto, eu vou dizer assim, intrigantes, né? Porque ele quis matar ali pessoas que são conhecidas aqui, né, da nossa, vamos dizer, da nossa crônica policial. Ele tentou matar o maníaco do parque, ele tentou matar o bandido da luz vermelha, ele tentou matar o Osmani Ramos, ele tentou matar muitas pessoas. Mas o que ele dizia que ele realmente gostava de matar, Léo, eram os estupradores. Esse ele dizia que ele tinha ali uma predileção, porque ele falou, isso aqui não precisa viver. E na época ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte: 27 já foram para o outro lado, já eliminei essas pessoas,
porque um estuprador não deve viver. Isso é enfim, a lei que ele colocou dentro da cabeça dele. Nós aqui, gente, de fato, não desejamos, né, o assassinato nem o homicídio de ninguém, mas também não gostamos de estupradores de forma nenhuma. Entendemos que eles precisam estar presos, separados, né, e muito longe da nossa sociedade. Mas nós não dividimos essa ideia de dente por dente, olho por olho, porque isso aí não vai dar em lugar nenhum. Nós vamos acabar na barbárie, não é isso, Léo? De acordo com as investigações, né, o Pedrinho estava sentado na calçada, em frente à casa de familiares. Inclusive, tinha um tio do Pedrinho dentro da casa que disse que só ouviu os disparos e, quando saiu na calçada, viu que era o Pedrinho, né? 3 homens chegam em um carro, um Volkswagen Gol geração 5. 2 desses homens desembarcam do carro, disparam contra o Pedrinho. Ele leva 6 tiros e ainda um deles corta o pescoço do Pedrinho com uma faca. Então é isso. É ter a certeza que o Pedrinho não ia sobreviver, né? Nisso, os 2 homens retornam para o carro. Os 3 fogem, desovam esse carro é encontrado pela polícia, inclusive com um galão, nesse galão provavelmente gasolina para carbonizar o carro, não se sabe ainda, tá? Porque está em fase de investigação. E aí eles adentram a outro carro branco e fogem. Nenhum suspeito foi encontrado, nem preso. O Pedrinho, ele tinha uma rede social. E o que ele fazia? Ele postava as coisas que ele estava fazendo. Tanto que a gente vai colocar aqui para vocês alguns trechinhos desses vídeos, e alguns policiais entendem que talvez esse tenha sido o erro dele, porque ele dizia onde estava, o que deixou muito fácil para essas pessoas, esses criminosos, efetuarem, né, esse homicídio. E aí eu vou pedir o vídeo 1 e depois, logo na sequência, o vídeo 2, para que vocês entendam o que nós estamos querendo explicar aqui. O pessoal da produção Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, eu já era para ter feito isso aí, mas o tempo está corrido. Eu não me encontro no momento em Itanhaém, que é a Baixada, né? É Santos. Vocês sabem muito bem disso. Mas brevemente eu estarei na Baixada novamente, que é Itanhaém, entendeu? E muitos estão pedindo livro autografado, entendeu? Né? E não tem jeito, porque os livros tá tudo lá, né? E eu tive que fazer urgentemente essa viagem para Mogi, na questão de uma responsabilidade que eu tinha que resolver mesmo, né? Tem coisa que a gente não pode nem falar, que é coisa da gente, né? Coisa da gente, né? Não é momento para isso, né? Para tudo tem a hora certa, né? Então, e eu queria deixar vocês cientes sobre isso aí. E eu agradeço por vocês estar lado a lado comigo, torcendo para a minha vitória. E o inimigo é sujo. O inimigo é sujo. Pode ter certeza disso. Tá? E a gente tem que lutar dos 2 lados, da direita e da esquerda. E ter jogo de cintura. E eu peço para Deus, sempre pedi, Ele me deu, a paciência. Agora aqui mora meu primo. Eu falei para você que eu gosto dele pra caramba, tá? Gosto dele, me ajudou quando saía na saidinha. Ele, a família dele, a Silvana, as filhas, tudo casado, aposentado. Aqui é a casa dele. Tá vendo? Sabe que ele é guerreiro, lutador. Se não fosse nem isso, ele tinha, coitado. Os espertos é foda por aqui. Tá bom, pessoal? Vou terminar para você. Queria só mostrar um pouquinho da minha infância onde eu vivi. Tá? Aqui já tomei tiro. Já fui preso, mas não consegui. Lá tem o Tietê. Aqui não tinha nada de muro. Eu corria por aqui tudo da polícia. Antigamente era pouca polícia, pessoal. A polícia usava 38 só, não podia usar fuzil, nada. Não tinha aeroporto, não tinha nada. Entendeu? Aí eu deitava o beijo, só morava no meio do mato, na beira de rio. Agora eu tô legal, firmão. Queria mostrar esse pedacinho para vocês aí. Tá bom, pessoal? É nóis. E um bom final de carnaval para ti. Cara da cabeça. Ó, pessoal. Tá vendo esse pé de limão aqui? Eu que plantei. Uma mudinha desse tamanho. Olha o tamanho que tá. Tá boa? Fiquei 1 ano fora. Né? Tá boa? E eu tô morando lá na Baixada, né? Aí vim resolver uns problemas aqui. Aí vim visitar meu pessoal. Aí, olha o pé de limão.
Olha que ironia da vida. Como eu expliquei para vocês, ele, né, colocava a localização de onde ele estava, né? E ele ainda, num vídeo que ele fez esse último, ele fala: olha, aqui já tentaram me matar, aqui já me deram um tiro, mas não conseguiram acertar. Eram outros tempos, aqui não tinha polícia e não sei o quê, mas olha o que acontece, Léo. Ele foi morto ali, por ironia da vida, mataram o Pedrinho Matador nessa localização. O que tudo indica que ele já estava sendo ali, né, monitorado. Agora a polícia vai precisar, né, investigar para descobrir quem que matou o Pedrinho Matador. Que ele tem muitos inimigos, não há dúvida. Exatamente. Né? Muitos inimigos perigosos, também não há dúvida, porque ele matou muita gente dentro da penitenciária, correto, Léo? E como que funcionava esse modus operandi do Pedrinho Matador, né? Ele já cometeu vários assassinatos com uso de arma de fogo, a maioria acontecia com facas, e depois de um tempo ele passou a quebrar o pescoço das vítimas. Então, normalmente, eram esses 3 modus operandi que ele utilizava. Dentro da penitenciária, ele sempre dizia: não vai de acordo com o que eu estou pensando, ou pisa no meu calo, eu mato. Independente do grau de comportamento do assassino, de quem era o assassino, se o assassino era de uma gangue, enfim, se colocava na frente do espaço dele, do caminho dele, e não ia conforme o que ele pensava, era fato que ele gostaria de matar. O Pedrinho nasce com uma pequena deformação no cérebro, no crânio, e essa deformação, de acordo com ele, é porque o seu pai agredia a sua mãe enquanto ela ainda estava grávida. E por esse motivo, quando, né, chegou o Pedrinho Matador, ele veio com uma pequena deformação no cérebro. Vários familiares confirmam que a mãe do Pedrinho sofria violência doméstica do pai. Exatamente. Ou seja, a gente não sabe se teve alguma intercorrência, se isso realmente é uma realidade. Agora, ele tem um perfil um tanto quanto sui generis. Eu vou até passar aqui mais informações, frases de Pedrinho Matador. Olha o que ele falava, gente. Mato por prazer, ou seja, ele tem prazer. Ele tem a tatuagem. Exatamente. Aí, outra frase dele. É um vício, um hábito. Eu gosto de matar na faca, mas quando não tem, vai na mão mesmo. Ou seja, ele arrumava uma maneira, né? Porque se ele enfiasse na cabeça que ele ia acabar com a vida daquela pessoa, ela estava jurada, já era. Uma outra frase dele também. Esses caras vêm para cá é a cadeia, comer de graça. Tudo bandido, estuprador. Se deixar eu perto, eu mato mesmo. Não gosto de bandido perto de mim. Não. Gente, ele era o quê, né? É sensacional, né? Eu não gosto de bandido, não, mas ele era um bandido. E você sabe que, Léo, ele ficou preso com Osmani Ramos e com o bandido da Luz Vermelha. Ele arrumou confusão com esses dois, ele queria matar os dois. Vale lembrar que o bandido da Luz Vermelha pegou 350 anos de pena. E o Osmani Ramos, ele tenta matar o Osmani Ramos. Só que os agentes carcerários vão e conseguem, né, parar. E por que ele tentou matar o Osmani? Porque ele diz que o Osmani era um delator. Estava acontecendo ali uma fuga e o Osmani conta para os agentes carcerários e impede a fuga. Logo, o Pedrinho Matador se coloca contra ele. É passado um tempo, porque isso virou ali uma briga grande. O Osmani dá um bolo envenenado para o Pedrinho Matador. Verdade, gente. E aí, o que acontece? Parece que o Pedrinho Matador toma uma lata, come uma lata de leite em pó para parar o efeito do veneno. Gente, olha, é uma situação, existe lá, né, a Rádio Fofoca da penitenciária. E vale lembrar que o Osmani, ele trabalhou, para quem não sabe, ele foi um médico que trabalhou com o Pitangui, mas ele foi indiciado por alguns homicídios e também por assalto a bancos, Léo. Olha só, um monte de gente legal ali que conviveu com o Pedrinho Matador, né? Aos 9 anos, ele foge de casa justamente porque, de acordo com ele, não aguentava o pai bêbado e vendo agredir a mãe. Então ele foge. A partir desse momento, dos 9 aos 11 anos ali, ele passa a fazer alguns roubos na zona leste de São Paulo e vive em alguns hotéis nos arredores da Sé, da Praça da Sé. Então ele vive pelo centro. Só que, na verdade, o primeiro crime de fato dele
acontece quando ele tem 11 anos de idade. Ele mata um traficante, o cunhado e o irmão do traficante, as 3 pessoas com uma arma de fogo. E ele dá um relato interessante. Não acreditaram em mim. Um menino magro que mal conseguia segurar a automática, disse o Pedrinho Matador em uma entrevista. Ou seja, ele executa 3 pessoas, um deles um traficante, com o uso de arma de fogo com apenas 11 anos de idade. Aí, de fato, aos 13 anos tem esse cenário que ele quase empurra o seu primo mais velho em uma máquina de moer cana-de-açúcar, né? Isso não acontece. E aos 14 anos ele mata o vice-prefeito da cidade onde ele morava com uma espingarda do avô. Então, olha só, a gente para pensar aqui que não é só o crime que acontece, né? Aos 14 anos ele já sabe manusear uma arma, né? Aos 11 anos ele manuseia uma pistola, aos 14 uma arma já de grosso calibre, que é uma arma grande, uma espingarda. Ele mata o vice-prefeito pelo fato do vice-prefeito ter acusado que o pai dele furtava a merenda de escola. Então a gente já começa a entender esse perfil maligno do Pedrinho Matador desde lá de trás, né? É uma pessoa que já vem com esse comportamento agressivo desde muito cedo, Carla. E deixa eu voltar rapidinho, Carla, você disse que uma das motivações, assim como todo mundo acredita, pode ser a vingança, né? Claro, a gente não tem as informações ainda da investigação do caso, porque é um caso muito recente, aconteceu ontem, domingo, às 10 horas da manhã. O que a gente pode ter também como uma novidade nesse caso é que se ele praticava algum delito que envolvesse outras pessoas criminosas, a gente pode ter aí algo relacionado ao tribunal do crime, se ele tinha alguma dívida, se ele tinha alguma coisa assim, e aí sim envolve essa peculiaridade do tribunal do crime que muito bem a gente conhece. Mas, de fato, com todas as informações que nós temos, o histórico do Pedrinho, todo mundo está achando que, de fato, ele morreu por vingança, até por conta de como aconteceu esse crime, né? 6 tiros e mais uma facada no pescoço para certificar que o Pedrinho estava, de fato, morto. E assim, por mais, gente, que ele tente reescrever a história dele, é um direito de cada um faz o que bem entende da sua vida. Tem uma questão muito curiosa do Pedrinho, que até eu vou perguntar para o Dr. Christian. Ele tatuou, né, tudo isso que ele fez no corpo dele. Ou seja, é uma marca que ele deixa para sempre. Está escrito no corpo dele: eu gosto de matar, matei porque quis. Enfim, entre outras coisas, essas pérolas, né, que a pessoa resolve que ela vai tatuar no seu corpo e ele carrega para sempre. Então, o corpo dele, inclusive o corpo do Pedrinho, era um espelho daquilo que ele fez. Dificilmente ele vai chegar e vai se relacionar com outra pessoa que vai falar: mas o que é isso? Que tatuagens são essas? Porque não é uma tatuagem discreta, pequenininha, não, eram tatuagens enormes, no corpo todo. Ele fazia questão de mostrar para todo mundo quem ele era. Agora, quando você fala: eu vou reescrever a minha história, assim, a gente fica contente que ele tenha ido procurar ali um apoio religioso, né? Ou, enfim, ou que não fosse o apoio religioso, que fosse qualquer outro apoio, para que ele não cometesse mais crimes. Mas eu ainda acho que, mesmo sendo vingança, o que tem por detrás disso, dessa vingança? É algo do passado ou é algo do presente? E é isso, gente, vamos ficar ligado, porque o que as autoridades policiais nos dizem é que ele acabou sendo pego, inclusive pelo vídeo que ele estava fazendo, aonde ele dizia, inclusive, aonde ele estava. Ou seja, o que facilitou o trabalho desses criminosos. Bom, pessoal, trouxemos aí para vocês um compilado dos maníacos de vários casos que nós fizemos em 2023. Aqui no ano de 2024, agora nós continuaremos aí junto com vocês e esperamos que vocês também continuem com a gente. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Eu fico por aqui e passo a bola para Carla. Um grande abraço. Tchau, tchau. É isso, gente. Começamos aí o ano de 2024, firmes e fortes, muitas coisas novas virão por aí. A gente fica aí nesse comecinho de ano com nossos compilados, com essa retrospectiva ainda de 2023, mas vai chegar para vocês, saindo do forno, muita coisa nova, muito quadro novo, muito programa novo. Então, continuem aí nos acompanhando. Esperamos vocês na próxima semana. Um beijo grande.